conforme a hora que eu chegar no ar. Aqui é a voz de Newton Marques, o popular. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu ladinho. Vamos que vamos agora entreter. Mete o dedo logo abaixo se inscrevendo, assina o canal e vamos que vamos agora seguir em fila, em ritmo. Ei, você que está chegando, vem para a sala, vamos agora nos reunir, vamos agora aprender um pouco sobre o direito à informação. Você que está chegando, você que está aí nos acompanhando diariamente e periodicamente. E vamos que vamos, nobres senhores, ao direito à informação, direito do consumidor. Muita coisa boa dentro de pouco tempo, grande realização. Nobres senhores, vamos que vamos. Direito do consumidor. Qual de nós que nunca tivemos alguns problemas, algumas dificuldades, alguns dilemas relacionados ao nosso consumo? No nosso consumo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas vezes uma reclamação que não foi bem sucedida, que foi mal sucedido a reclamação. Mas eu digo que o consumidor se faz necessário empregar o método de ciência, que é a dogmática, a doutrina, que é o final da cadeia de produção, quando você adquire ou utiliza para fins privados ou serviços colocados no mercado por alguém que atue em função de sua atividade comercial ou profissional. Os direitos básicos inerentes à pessoa do consumidor estão sujeitos no artigo 6º e 9º do Código de Defesa do Consumidor, bem como previsto na LINC, sujeito o dano moral e físico por responsabilidade civil, artigo 8º e 10º do CDC. A responsabilidade objetiva, aquela que independe de culpa, e subjetiva, aquela que depende de culpa, visa contemplar aspectos de saúde, segurança e produtos, normas, desde uma faca que tenha sua finalidade. A exposição adequada dos produtos físicos ou produtos e serviços altamente periculosos, que pode recair em todos os anúncios publicitários malversados. Também implica o direito à imagem autoral, indústria, sociedade anônima, abrange contratação de serviços e tipos também de responsabilidade de fato e vício do produto que causam dano ou defeito. Exemplo, podemos dizer, o carro que matou alguém por problemas de indústria ou fato de hélice que soltou. Devemos analisar os conceitos de produtos e serviços para melhor entender os institutos da responsabilidade, tanto do fato ou vício. O produto pode ser classificado como material, ou seja, aqueles vinculados ao seu aspecto econômico patrimonial, corpóreo, aos voltados à sua origem intelectual. Por outro lado, analisando os produtos de caráter imaterial, então vinculados ao intelecto de sua origem, ou seja, que o fez. Um exemplo clássico: motorista que sai embriagado na direção de um carro e atropela uma mulher na próxima esquina. E essa mulher, ela vem falecer.
e ela estava grávida. Ela deixou os seus filhos que tinha anterior, deixando 3 filhos para trás. O grau de culpa é elevado, vai somar tanto os lucros cessantes, os danos emergentes, o dano moral, vai ensejar, vai classificar, e vai ter uma ordem numérica e sequencial de quanto tempo essa pessoa poderia viver. Imaginou se essa mulher fosse uma médica, fosse uma engenheira, pessoa de alta classe de poder aquisitivo na sociedade? Quanto que vale a vida, a indenização para uma pessoa que foi vítima de um atropelamento ou de outras circunstâncias infelizes? Quanto ao serviço personalíssimo, vinculado a uma atividade prestativa, sem contudo afastar a responsabilidade de quem forneceu em regra de caráter objetivo, a responsabilidade de acordo com o artigo 12 e 14 de fabricação, dano material, danos emergentes, lucro cessante, acidentes de consumo, conserto, terceiro, gastos hospitalares, pertence, lucro futuro, deixou de receber ou ganhar, a propositura da ação, a expectativa de vida, a empresa sólida ou ineficaz. O dano moral gera a responsabilidade do ofensor, a capacidade econômica do ofensor, dano estético visível ou coberto, clínica médica de silicone, artigo 134 ou 13 ou 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, todos os danos relacionados ao direito, desde um simples conserto, se o prestador de serviço ele realizou o conserto que ficou indesejável, que ficou mal feito, que ficou impreciso, também pode ensejar, também poderá ensejar, também como o direito de ser responsabilizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim, o conserto, o cabeleireiro, o barbeiro, a manicure, que também é um prestador de serviço, também pode ser responsabilizado pela aplicação, pelo engenho, pelos experimentos dentro da realização de seu trabalho. E deve atender os melhores resultados positivos em relação à sua profissão. Terceiro na direção, terceiro que realizou fato ou determinado tipo de serviço e veio arruinar e provocando ou desencadeou uma série inusitadas de danos. A pessoa que sofreu, ela vai deixar de ganhar, vai deixar de produzir, vai ficar parada. E aquela que vier a falecer, a sua expectativa de vida vai estar ferida. Muitas empresas que são fornecedoras de bens, de produtos, o fabricante, eles são responsáveis, independente de culpa ou dolo, é responsável objetivamente por todas essas, as empresas maiores, as empresas grandes e fornecedores. Vai depender de como constatar e configurar aí
qual é o tipo de responsabilidade. Se ela é objetiva, com culpa, ou se ela é sem culpa, ou ela é subjetiva, que é com culpa. Nobres senhores, existem muitos tipos de danos que podem ser provocados desde uma cirurgia que hoje é feito para corrigir uma anormalidade do corpo, ou uma ruga, uma cicatriz, ou remover uma tatuagem, ou outras coisas estéticas na aparência, na fisionomia, melhorar, fazer uma correção da boca, dos olhos, do nariz, e que resultou numa lesão corporal seguida de morte. Resultou numa lesão profunda, irreversível, numa estética, causando-lhe prejuízo. A responsabilidade pelo fato de um produto, diga-se que aquele defeituoso, devemos analisar questão ótica da responsabilidade civil na modalidade objetiva, ou seja, que independe de apuração de culpa por parte do fornecedor. Se você compra um secador e ele não quis funcionar, para o Código de Defesa do Consumidor, ele é um produto carregado de vício. Mas se o mesmo secador que você comprou para utilizar no seu salão de beleza, esse produto vier a explodir e amputar um das suas mãos ou dos seus dedos, esse produto, ele veio com defeito, porque ele causou esse fato, uma lesão, e uma lesão de natureza grave, é grave, não obstante ser a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Elenca excludente previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo, como a compra exclusiva do consumidor, cuja prova é do fornecedor. Sempre, a maioria, eu diria, em outras palavras, haja visto que quem deve provar é o fornecedor. Quem deve provar é a natureza do produto que deu errado, que deu a maneira de certo perigo que voltou contra o consumidor. Geralmente é a empresa quem fornece. Em regra, o dever de indenizar está voltado ao rol do artigo 112. Contudo, o artigo 13 estabelece responsabilidade ao comerciante. Somente nos casos enquadrados deste artigo, aquele que efetivamente realizou o pagamento da indenização poderá, de forma regressiva, cobrar diante do percentual de responsabilidade dos demais responsáveis, fornecedores, conforme o parágrafo único do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, se o médico contratado realizou determinada cirurgia, esse médico, se ele trabalha para o estado, para o município, se ele é uma pessoa contratada, ele vai responder. Mas existe situação que ele vai responder de maneira subsidiária, muitas vezes sem a intenção de culpa, mas vai haver situação que ele também poderá entrar com uma regressiva ou qualquer outra. O que é uma ação regressiva? É que ele vai tentar recompor ou refazer num processo, adquirir aí a parte que foi lhe lesado ou sofreu algum prejuízo, e vai entrar com uma regressiva
pode ser contra o município ou Estado para reaver os seus danos, o seu prejuízo. Serviço, a responsabilidade também é objetiva. Diante de um defeito no serviço oferecido, devendo ser levado em consideração as circunstâncias previstas nos incisos, prevista no parágrafo 1º do artigo 14, contraria a objetividade da responsabilidade prevê no artigo 4º e 14 do Código de Defesa do Consumidor a necessidade de comprovação de culpa dos profissionais liberais, ou seja, as pessoas físicas, para a execução de alguns serviços, exemplo disso, engenheiro, médico, advogado. Vítimas do evento por equiparação são vítimas diretas do fato danoso, ainda que a vítima não adquiriu ou utilizou o serviço. Exemplo diz, pedestre atropelado por um veículo novo por falha em seu freio, sendo indenizado por danos a ele, ocasionado, cuja responsabilidade é da montadora. Vejamos aí esse impasse, o qual, por causa dos freios, o motorista atropela pedestre, mas o carro era novo, saiu da concessionária. Então o motorista vai entrar com uma ação contra a concessionária, contra o fornecedor daquele bem. E o pedestre vai entrar com uma ação contra o motorista. E o motorista vai entrar aí para recompor os seus danos, para recompor aí o seu prejuízo contra a concessionária. E no artigo 18, os vícios do produto e vícios de serviços de garantia de 1 ano ou estendida, caso de sapatos, 90 dias, no caso de prescrição, sabonete, 30 dias, ventilador, 90 dias, já a decadência caduca o prazo. O termo de garantia de 3 meses mais 1 ano, porque temos a garantia legal e a garantia contratual. A responsabilidade por vício do produto e serviços remete à regra dos produtos duráveis, assim estendidos, os que se acabam pela sua utilização e os não duráveis, ou seja, aqueles que acabam pelo seu próprio uso. Artigo 26, prevê a decadência ao direito de reclamar pelos os vícios de 30 dias não duráveis e 90 dias para os duráveis. Está aí esta regrinha, esta exceção, é a decadência ao direito de reclamar pelos vícios 30 dias não duráveis e 90 dias para os duráveis. Os prazos esses diretamente vinculados à responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço e não pelos usuários, com o dever de indenizar por danos causados por um produto ou serviço, analisando a questão sob a ótica judicial, o que deve ser requerido no prazo de 5 anos, a contar da data do conhecimento do dano e da sua autoria. O prazo prescricional, o artigo 27, produto trocado novo, 90 dias. Então, nobres senhores, as compras realizadas online, ela tem o seu prazo até 7 dias para ver a troca, a substituição ou a devolução do dinheiro. A responsabilidade pelo vício do produto é solidária entre os fornecedores. Devemos analisar o artigo 18 de maneira detalhada quando tratamos de produtos duráveis e não duráveis, de quantidade e qualidade, de impropriedade e inadequação, na diminuição do valor e na possibilidade do consumidor requerer alternativa por ele escolhido para sanar o vício no prazo de 30 dias para fornecedor.
Caso negativo, gerará responsabilidade do mesmo. Quanto à responsabilidade solidária, eu digo a responsabilidade da empresa, digamos, o supermercado, e a responsabilidade do fornecedor. Ambas podem ser solidárias. Responsabilidades solidárias entre esses dois entes. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Produto, se não solucionar o problema de pedir o abatimento, a garantia legal é separada 90 dias, mais 275 dias a contratual. Veja bem, a garantia legal separada. Você tem a garantia legal, que é aquela derivada de lei, 90 dias, e mais 275 dias a famosa garantia contratual. E aquelas que são derivados da sua própria contratação, você pode acionar, se você houver o interesse e a manifestação de uma garantia estendida. Então lembra-se bem, a separação da garantia legal 90 dias e a de 275 dias, que é a contratual, que é aquela do contrato de adesão que você celebrou com a sua loja. Produto essencial, a dignidade da pessoa humana. Quais são os produtos que são essenciais à dignidade da pessoa humana? Para que você possa vestir, se alimentar, você possa se medicar e cuidar da sua saúde. Entre eles temos o remédio, o notebook para o seu uso profissional na sua área executiva, no secretariado e outras atividades. Calçados do casamento que não foi entregue na data marcada, deixou os noivos arruinados, decepcionados. Os noivos contratou um serviço e no dia aquela pessoa não tomou providência, não se adequou àquela data, não respeitou aquele prazo, pode ensejar aí numa responsabilidade grave. Quanto à quantidade, aquilo que está na embalagem, por exemplo, de um determinado produto que não correspondeu à expectativa. No artigo 20, a disparidade de serviços imediato, exemplo disso, um pedreiro construiu 10 metros, se era 1 metro. Despersonalização de falência de uma empresa, de pessoa jurídica, que passa a haver aí uma recuperação judicial para a pessoa, uma concordata para a pessoa física. O artigo 28 contempla a possibilidade de chamada de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, nos casos contemplados, sendo que tratada responsabilidade com o particular dos sócios da empresa que incorreu das circunstâncias previstas. O artigo 29 e 55 das práticas comerciais, devemos analisar o que foi atingido por esta prática. Exemplo disso, outdoors comerciais e publicitários, por outro entende-se como oferta, um gênero, cuja espécie são publicidade e informação. Publicidade é toda forma vinculada de produtos e serviços, cujo fim principal e o lucro contrai a propaganda que tem a finalidade, aspectos culturais, sociais, campanhas sem finalidade de lucro. Oferta vincula o fornecedor, obrigando-o a cumprir tudo o que foi oferecido, tem como deverá constar informações completas de maneira correta,
clara, precisa, ostensiva em língua portuguesa, conforme o artigo 30 e 31. O fornecedor responde pelos seus representantes. Exemplo disso, 0800, sem celular e oneroso com celular. Responde na maneira, na medida, na justa medida. Ação judicial. Nos termos do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. De produtos, fabricantes de produtos e os importadores deverão manter peças para reparo. Isso aqui é muito importante, relacionado a reparo e reposição. Mesmo cessado a fabricação do produto, das peças dos automóveis, o último caso, para um prazo de 5 anos, nos casos de venda por telefone ou outro meio tecnológico hábil. Esse meio de acesso não poderia gerar nenhum custo ao consumidor, além de que todos os dados do fabricante e dos intermediadores deverão constar na entrega. O montante também é importante, frisar que os representantes e as ofertas por eles apresentadas vai atingir diretamente o fornecedor. A publicidade entendida como mensagem estratégica e tecnicamente elaborada por profissionais capacitados com finalidade de atingir uma massa de consumidores pelos meios de comunicação existentes, tais como revistas, televisão e outros, está amparada pelos artigos 36 e 38 do Código de Defesa do Consumidor. Lembre aí, nobres senhores, que a pessoa que adquiriu o seu veículo que necessita de reparo ou reposição de determinada mercadoria, a relação de uma empresa com outra empresa vai responder pelo Código Civil Brasileiro, mas a relação de uma empresa com o consumidor é Código de Defesa do Consumidor, porque tem o seu destinatário final. Agora, se uma empresa com outra empresa responde pelo Código Civil Brasileiro, a responsabilidade vai ser atrelada aí pelo Código Civil. Temos como importante situação a necessidade de o fornecedor manter em seu poder as informações completas sobre o produto e o serviço vinculado. Nota-se que, ainda que cabe ao patrocinador da publicidade o ônus da prova para a verificação da veracidade. Entretanto, a correção do conteúdo publicitário, cabendo ao fornecedor ainda a responsabilidade civilmente, a agência publicitária que omite os problemas pelo aquele que produto divulgado por situação, não informando que o fornecedor causaria transtorno. Exemplo de remédios patenteado. A pessoa compra o remédio para curar da sua doença, da sua enfermidade. E naquele exato momento, aquele remédio desencadeou uma manifestação alérgica, desencadeou outros sintomas de anomalias que trouxe ali a pessoa a uma internação, foi submetido a uma internação. Existem muitas publicidades que prometem muitas vezes emagrecer da noite para o dia, e você vê ali o slogan, um outdoor, ou até mesmo um comercialzinho rápido. Você vê ali aquela estética, aquela desenvoltura feminina, muitas vezes com sua barriga, como diz, achatada, bem definida o seu corpo, prometendo emagrecer em uma semana. E tal remédio ele não produz.
Esse tipo de publicidade é uma publicidade enganosa. Esta publicidade enganosa, ela pode gerar aí graves situações em que o Código de Defesa do Consumidor vai responsabilizar esse tipo de comercial. Tipo também de publicidade abusiva, em que houve abuso. Por exemplo, em uma criança que faz o comercial, muitas vezes de cunho erótico. Muitas vezes a criança ela não percebe a malícia das coisas e é submetida a uma publicidade vexatória ou passou para a sociedade uma certa imagem erótica distorcida dos princípios. É uma publicidade aí abusiva. Existem outras formas de publicidades que também são publicidades abusivas. Por exemplo, a criança que se espelha na figura do Batman e ele começa aí a vestir uma fantasia para imitar o Batman e Robin. E ele pega a chave do carro do veículo, o menor, e sai aí sem saber dirigir e bate esse carro em seguida. Como vai responsabilizar? Não pelo Código de Defesa do Consumidor, mas vai existir outros mecanismos também que esse pai possa também responsabilizar esses que trouxe essa imagem sensorial para essa criança, eles se espelhar aí nesse determinado engenho, esse determinado experimento da Disney. Por exemplo, a criança, o adolescente que quer parecer como o Hulk, quer trazer aí no seu peito, no seu tórax, no seu abdômen, na sua pelvis, quer ter um corpo malhado, bem trincado, e ele submete a ingestão aí de certos tipos de substâncias. Nobres senhores, venda casada. Quem já ouviu essa expressão de venda casada? Isso não existe no Brasil. Você entra numa instituição bancária do seu banco, cara, você está ali no banco, você precisa de um empréstimo. Você precisa de um empréstimo. Você sabe o que aconteceu? Aquele empréstimo, Senhor, você está precisando para cobrir uma determinada situação. E aí o gerente vira para você: olha, você tem que abrir esse seguro de vida, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Um exemplo nato e clássico. Você tem o seu telefone físico, residencial ou comercial, o qual a pessoa vira: olha, você vai adquirir esse plano, só que não pode ser bloqueado esse telefone, você tem que usar todo o pacote, independente se usar ou não, para fazer ligação interurbano. Venda casada. Qualquer contrato de adesão que você está ali necessitando, que você está ali precisando, que vem aí com outra coisa por trás disso, pode ensejar em venda casada. É muito bom que o vendedor avise
ao cliente de garantias estendidas. Avisa antes, fala alguma coisa, cara, para não ensejar em venda casada. Bancos que oferecem seguros, cestas de descontos em barganhas, fica barganhando, te conversando aí, ó, fica te orelhando, cara. Consórcio, produtos limitados de quantidade pela oferta, não atingindo a expectativa do público. Aquele papel de limpeza de suas necessidades, nossas necessidades, papel higiênico, vendido. O rolo diz que tinha 40 metros, vem com 35. Ou aquele papelzinho que estraga. Vender separado, por exemplo, vendido não se entende vender separado por causa de violação do produto, conteúdo. No caso de iogurte, pode vender separado. Por exemplo, você precisa de um fósforo, aí você vai comprar um palito. Se você precisa de iogurte, aí você quer só uma unidade, quer destacar uma unidade. Existem situações que é possível destacar. Por exemplo, você vai comprar o papel higiênico, ele vem com uma determinada quantidade ali, mas você quer uma única unidade. É possível destacar? Vai depender aí de certas situações, mas não é admissível de maneira absoluta. Cartão de crédito, o mais caro do país. Fuja para as montanhas. Haja entendimento nesse sentido de que o consumidor fizer uso de tal não fará jus ao respectivo pagamento. Ué, como? Você já recebeu cartão de crédito sem pedir? Você já recebeu no seu correio, pelo seu correio, cartão de crédito sem pedir, amostra grátis? Se é amostra grátis, você vai pagar, cara. O Código de Defesa do Consumidor estabelece situações de controle quanto à prática de fornecedores na relação de consumo. Veda tais práticas assim consideradas abusivas. Situações no artigo 39 norteia o consumidor a reprimir tais condutas. A venda casada trata de limitações de quantidade, qualidade máxima ou mínima. Uma venda de produto que o consumidor pretende adquirir garantia estendida, que é faculdade, não é obrigado, na imposição do fornecedor. Então, o consumidor ele tem a inteira liberdade e disposição se vai aceitar ou rejeitar a garantia estendida. Não deve ser aplacado, não deve ser submetido, tem que ser ao seu rogo. Vedada a prática quanto ao atendimento das demandas aos consumidores. Deve o fornecedor colocar à disposição sua capacidade de estoque. Exemplo disso, promoção em loja de eletrodoméstico. Deverão apresentar seu estoque no veículo publicitário que foi aí divulgado. Deverão respeitar a quantidade vinculada. Você chega na loja que está em liquidação e promoção, e você queria aquele produto da promoção, e você chegou lá na loja, o produto não estava lá mais, acabou. Mas era o dia da promoção, e o produto não estava lá. Ele simplesmente foi
abduzido, os ETs, os marcianos fizeram a sabotagem. Nobres senhores, o consumidor, cara, tem direito de receber a mercadoria da promoção, ou equivalente, ele deve receber. Trata de verdadeira amostra grátis, pois qualquer produto ou serviço não solicitado assim deverá ser considerado e, via de consequência, não trará nenhum encargo ao consumidor. O cartão de crédito. Você já recebeu cartão de crédito sem pedir? Você nem ligou para o banco, cara. Deve respeitar também condições especiais do consumidor, tais como a sua saúde, a idade, o que acaba tornando essa condição viciada. Exemplo disso, venda de enciclopédia a uma pessoa de 90 anos, analfabeto, cara. Imagina isso. Esses vendedores que aparecem, de repente, vendedores de porta em porta, que saem aí enganando os velhinhos, que sai vendendo, se ele não tem dinheiro nem para a sua própria subsistência, para comprar o remédio lá na farmácia, para a pressão, para o problema no coração, para uma artéria que está entupida, cara. Você vai vender para um aposentado de salário mínimo, que não dá conta de comprar verdura? Você vai vender para ele uma enciclopédia? Você vai vender para ele determinado produto que não se equipara com a sua necessidade? Veja também a exigência em desfavor do consumidor, de vantagem excessiva, a necessidade de orçamento e de autorização prévia são elementos necessários para a execução de um serviço cuja inobservância é considerada como prática abusiva, qual seja a elevação do preço. O meu conselho é não vender, vendedor de porta em porta, não vender para crianças e não vender também para senhores ou senhoras desprovidas de conhecimento, de discernimento. Muitas vezes a velhice, com o espaço de tempo, vai aparecendo enfermidades, doenças, que vai tirando o senso da pessoa de compreender o resultado das coisas. Nobres senhores, tem uma matéria bastante interessante no Código de Defesa do Consumidor. Está registrado lá, cara, no artigo 41 e 42. Crimes contra a economia popular e provas. O monopólio, os trustes, os dumpings. Não se pode, por parte do fornecedor, apresentar informações do consumidor, buscando depreciá-lo perante outros consumidores e fornecedores. O consumidor estava ali exercendo seu direito. Jamais o consumidor, ele pode ser depreciado, ser alvo, ser comparado, ser ali malversado, mal entendido. Deverá o fornecedor colocar o serviço ou produto de acordo com as normas e padrões de qualidade dentro da portaria do Inmetro. Esclarece que não pode o fornecedor se recusar à venda de bens ou serviços a quem tiver condições de pagar,
salvo condições previstas em lei. Exemplo disso, a venda de bebidas alcoólicas a menores, limitação de quantidade de oferta, promoções da mesma forma. Não pode o fornecedor aumentar o valor de seus produtos sem justificativa. Exemplo disso, inserir taxa pela utilização do cartão de crédito. Existem produtos farmacêuticos, até mesmo vendidas em mercearias, lojas, que não pode o menor adquirir. Obriga-se a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, bem como veda a omissão quanto ao prazo inicial. Diga-se o início do serviço ou a contagem da entrega do produto, o que impossibilita a defesa do consumidor e do reclamado ao cumprimento do prazo previsto. Vedado a aplicação de fórmula ou reajuste diversos da contratação. O orçamento estabelece o artigo do Código de Defesa do Consumidor condição mínima para sua validade. Sendo assim, presume-se todo o orçamento escrito. Se não houver período de validade expresso, a lei determina o prazo razoável de 10 dias, aceito pelo consumidor. Cabe ao fornecedor cumprir o que foi obrigado, inclusive seu valor, ou qualquer outro ônus em prejuízo do consumidor, ainda que necessário a contratação de terceiro daquele serviço, guardando em conexão direta. A necessidade de cumprimento de preços médios praticados no mercado, quando assim determinado pelo Estado, deve ser obedecido pelo fornecedor, sob pena de responder pelo crime contra a economia popular. Inclusive, ao tratar de cobrança de dívida, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, que não será exposto ao ridículo, ao constrangimento ou ameaça. Se houver pagamento de algo indevido, poderá requerer a restituição em dobro do que pagou, assim denominado repetição do indébito. No artigo 42, cobrança deve identificar elementos que qualifiquem o fornecedor. Dessa forma, tem o consumidor a possibilidade de exercer o seu direito contra o cobrador. O consumidor terá informações, seu cadastro pessoal gratuito, regularizado, prévia de negativação 10 dias, a notificação prévia antes de inserir as restrições. O consumidor tem que ser acompanhado, deve ser informado até mesmo para a inclusão do seu nome nos SPCs e Serasa e demais órgãos para ser protestado. A renovação de cadastro negativo dos débitos junto aos órgãos de proteção como SPC, Serasa e cartórios de protesto. No artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor. Cadastro de reclamação no INDEC de federação. Os PROCONs, a concessionária de energia, de água, esgotos. As permissionárias, temos as empresas de serviços públicos rodoviários, prazo de menor tempo que pode ser revogado. O respeito ao consumidor também é mantido, mesmo no caso de sua inadimplência e, consequentemente, a sua inclusão no cadastro perante a proteção de crédito. No entanto, a circunstância que pode levar o fornecedor a tomar algumas cautelas para efetivar tal conclusão, como, por exemplo, encaminhar a esses órgãos as informações corretas daquele consumidor e os dados para a efetivação da inadimplência provocada. No entanto, toda e qualquer informação deve ser noticiada, a apresentar ao consumidor toda vez que esta requerer em estrito cumprimento do princípio da informação. Em regra, as informações negativistas permanecerá aí
no máximo 5 anos, e ainda nos casos de irregularidade nos lançamentos, incorreções, adimplência, pagamento, acordo, decisão jurídica administrativa, deverá ser retificado o cadastro no prazo de 5 dias úteis. 5 dias úteis para acabar com todas suas restrições. Percebe-se ainda que o Código de Defesa do Consumidor enquadra tais órgãos de proteção como entidade de caráter público, buscando a proteção dos consumidores, inclusive na esfera penal. Além disso, os fornecedores também sofrem cadastro negativo de proteção do consumidor, relatando reclamações atendidas por aquele fornecedor cujo acesso e público e ainda responde por danos. Publicidade abusiva, publicidade enganosa, pré-contratual ou proteção contratual no artigo 46, interpretação mais favorável ao consumidor. Fase pré-contratual antecede o momento da formação do vínculo jurídico, como por exemplo disso, a oferta, divulgação publicitária e negociações preliminares. Exemplo disso, o orçamento, que tem aí o seu respeito no prazo de 10 dias para manter aquele determinado orçamento. A fase contratual, desde a formação do vínculo até completar aí as prestações convencionadas. A fase pós-contratual, ela traz um silogismo. Mesmo após o adimplemento de todas as prestações, algum fato pode prejudicar o consumidor. Exemplo disso, vício ou defeito no artigo 46, 47, acerca da vulnerabilidade do consumidor. Todo contrato, ainda que verbal ou tácito, deve respeitar as limitações do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação voltada em favor do consumidor. Qualquer manifestação do fornecedor na fase pré-contratual vincula o cumprimento possível, inclusive de execução específica, nos termos do artigo 48 e 84. O Código facilita ao consumidor o denominado prazo de reflexão de expansivo arrependimento até 7 dias contado do recebimento do serviço ou produto. Adquirido fora do estabelecimento, deverá ser ressarcido ao consumidor com rígido monetário, nos termos do artigo 50. A garantia contratual deve ter termo escrito e não se confunde com o legal, bem como deverá o termo conter as informações, sendo ilegal ou ver o termo que a garantia legal não vai iludir, conforme aí o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 51, são nulas as cláusulas abusivas ou leoninas por vício de qualquer serviço ou vício, cabe o que reembolso, devendo pelo fato, defeito pelo vício, seja o fato. Exemplo disso, limitação do plano de saúde, obesidade mórbida, acima do grau 2, súmula 60 do STF no artigo 683 e 684 do Código Civil, obriga a ressarcir taxa ao passageiro ou consumidor nos contratos de financiamento ou outorga de crédito, de compra e venda, seja de imóveis e consórcio. Tem a proteção dessa forma, prever regras de multa, liquidação de contrato ou parcelas, ressarcimento e a moeda utilizada nos contratos, no artigo 54 no contrato de adesão. Você já percebeu que o contrato de adesão você só assina? Você não pediu para sentar ali, para elaborar aquelas cláusulas, já é pré-elaborado. Você não pediu, aí você assina, né? A multa, apreensão de produto, inutilização do produto, cassação de registro contra a propaganda de marca de remédio. O artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor
situação de detenção ou reclusão, havendo responsabilidade de cunho penal, crime contra a honra, contra a vida, contra a economia popular, artigo 76, pena restritiva de direito, artigo 77, de multa de 1 a 30 avos dias multa, valor do salário mínimo. A questão penal no Código de Defesa do Consumidor possui crimes específicos em regra de aplicação de pena. Também há um critério rigoroso, sem prejuízo, contudo, na aplicação do Código Penal também. A parte geral e específica que leva à proteção de forma mais ampla a todos uma sociedade vítima de abusos praticados por fornecedores. O Código de Defesa do Consumidor detém 12 tipos penais do artigo 63, 74 do Código de Defesa, em condutas cujas elementares do tipo estão claramente delegadas. As pessoas jurídicas também responderão por crimes na pessoa de seu diretor, administrador, diretores, gerentes, atingindo diretamente que participou da conduta penal. Circunstâncias agravantes do artigo 76. A pena privativa de liberdade e de multa está aplicada em dias multa, também prevê de maneira alternativa e cumulativa as penas do artigo 78. Também trata a regra de fiança em seu artigo 79, que hoje o critério do juiz se aplica no valor fixo e por base do salário mínimo, por se tratar de ação penal pública incondicionada. Se ela é incondicionada, ela não é condicionada à representação. Ela é independente, ela vai decolar, vai sair. O Ministério Público tem essa legitimidade de tomar essas providências. Figurar em assistente ou propor ação penal subsidiária no artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 81. Defesa do consumidor. Em juízo, abrange o individual, consumidor, o coletivo, Ministério Público, associações. Direitos difusos e transindividuais, homogêneos, infrações diferenciadas no artigo 83 e 84. A obrigação de fazer ou não fazer, sujeito a perdas e danos e indenizações. Nobres senhores, um A de obrigado, um O de obrigado, um A de abraço, ei, não esqueci não. Nobres senhores, larguem inscritos aí no canal. Vamos que vamos agora entreter. Mete o dedo logo abaixo e vamos se inscrever. Muito bom te ver por aqui. De obrigado. Nobres senhores, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, estaremos aqui. Siga em Fila em Ritmo pelas redes sociais e pelo YouTube. Vamos que vamos.